Bob Proctor dizia que a maior parte das pessoas não perde dinheiro por falta de capacidade, mas por causa de um erro mental invisível. Acreditar que a escassez é mais real que a abundância. Esse pensamento cria um bloqueio interno que repele oportunidades, mesmo quando elas estão ao alcance da mão. Segundo Bob, quando você acredita mais no que teme do que no que deseja, o subconsciente age para confirmar essa crença. Ele comparava a mente a um ímã. Se você estiver sintonizado com o medo de perder, atrairá situações que confirmem essa perda. Esse erro mental começa de forma sutil. Pode ser a dúvida de que você merece prosperar ou a sensação de que riqueza não é para você. Bob explicava que isso não é verdade objetiva, mas um condicionamento herdado de família, cultura ou experiências passadas. Ele dizia que a mente humana tem dois modos principais: criação e proteção. Quando está no modo proteção, ela foca no perigo e evita riscos, mesmo que isso signifique evitar oportunidades de crescimento. O problema, segundo Bob, é que o dinheiro não flui para o medo. O dinheiro flui para a clareza, para a confiança e para a ação decidida. Ele contava histórias de pessoas que, com boas ideias e recursos, perderam tudo por manter a mente fixada no "e se der errado?". Bob reforçava que "e se der certo?" é a pergunta que desbloqueia novas possibilidades. Ele dizia que o erro mental mais comum é pensar que é preciso ver para crer, quando, na verdade, é preciso crer para ver. Isso significa que a crença vem antes do resultado. Sem a crença, o resultado não encontra espaço para se manifestar. Bob comparava isso a plantar sementes. Você não espera ver a planta antes de plantar. Você planta acreditando que, com cuidado, ela vai crescer. O mesmo vale para os sonhos financeiros. O erro mental que afasta dinheiro também aparece na forma de autossabotagem. Isso ocorre quando você recebe uma boa oportunidade, mas, sem perceber, toma decisões que a enfraquecem ou atrasam. Bob dizia que essa sabotagem vem de uma autoimagem desalinhada com a abundância. Se no fundo você não se vê como alguém capaz de manter riqueza, vai criar situações para perder o que conquistou. Ele recomendava trabalhar diariamente na construção de uma nova autoimagem. Alguém que atrai, administra e expande prosperidade. Bob reforçava que a repetição de pensamentos e imagens mentais alinhadas com a abundância é o antídoto para esse erro. Ele ensinava técnicas simples como afirmar em voz alta: "Eu sou um excelente administrador do dinheiro que flui para mim". Essa afirmação, repetida com sentimento, começa a criar novos padrões no subconsciente. Bob também falava sobre o perigo de se concentrar apenas em pagar dívidas, sem criar um plano de construção de riqueza. Ele dizia que focar só no problema mantém sua energia vibracional presa nele. Em vez disso, recomendava dividir o foco. Resolver as dívidas, mas, ao mesmo tempo, pensar em novas fontes de receita. Segundo Bob, o dinheiro é energia e responde à direção que você dá a ele mentalmente. Se a direção é sobrevivência, o dinheiro vem apenas para cobrir o básico. Se a direção é crescimento, ele flui de forma mais criativa e abundante. Ele lembrava que grandes empresários começaram sem capital, mas com uma visão clara e a disposição de acreditar antes de ter provas. Bob dizia que o erro mental também pode vir da inveja. Sentir desconforto ou crítica ao ver outra pessoa prosperar envia ao subconsciente a mensagem de que riqueza é algo ruim. Isso cria resistência interna para você mesmo prosperar. Bob recomendava celebrar o sucesso dos outros como se fosse o seu, pois isso alinha sua energia com a abundância. Outro ponto que ele destacava era o medo de cobrar pelo próprio trabalho. Muitos, por insegurança, cobram menos do que valem ou evitam falar de dinheiro. Bob dizia que isso comunica ao universo que você não valoriza sua própria contribuição. Ele ensinava que cobrar de forma justa e receber com gratidão é parte do fluxo saudável da prosperidade. Para corrigir o erro mental que afasta dinheiro, Bob sugeria 3 práticas diárias. Primeiro, vigiar o diálogo interno e substituir frases negativas por declarações positivas de abundância. Segundo, agir todos os dias, mesmo em pequenos passos,
em direção aos objetivos financeiros. Terceiro, manter um estado de gratidão constante, não apenas pelo que já tem, mas pelo que está a caminho. Bob dizia que a gratidão é a frequência mais poderosa para atrair mais do que você valoriza. Ele lembrava que, quando você está grato, não há espaço para medo. E sem medo, o fluxo de dinheiro se torna mais natural. Bob reforçava que mudar a relação mental com o dinheiro é mais importante do que aprender qualquer técnica de investimento. Porque sem a mentalidade certa, mesmo bons investimentos não prosperam. Ele dizia que o dinheiro é apenas um reflexo da sua consciência. E se você mudar a consciência, o reflexo inevitavelmente muda. Por fim, Bob deixava uma reflexão. O erro mental que afasta dinheiro não está no mundo, mas na forma como você pensa sobre ele. Mude o pensamento e mudará tudo. Bob dizia que a mente tem um termostato financeiro, assim como o termostato de uma casa regula a temperatura. Se esse termostato estiver programado para um nível baixo, você inconscientemente sabotará qualquer ganho acima dele. Esse nível é definido por crenças antigas, muitas vezes herdadas, sobre o quanto você merece ganhar. Ele contava sobre Peter, que sempre conseguia bons contratos, mas logo perdia o dinheiro em más decisões. Quando Peter reprogramou sua autoimagem para se ver como um homem financeiramente estável, os contratos começaram a render de verdade. Bob dizia que isso prova que não basta ganhar mais. É preciso pensar de forma compatível com a riqueza. Outro erro mental que afasta dinheiro é associá-lo a sacrifício e sofrimento. Se você acredita que ganhar dinheiro exige dor constante, seu subconsciente buscará formas de evitar essa experiência. Bob recomendava trocar a crença de dinheiro é difícil por dinheiro vem com criatividade e valor. Ele ensinava que o subconsciente não distingue o que é verdade do que é repetido. Se você repete frases de escassez, está treinando a mente para afastar a abundância. Bob falava muito sobre o círculo da escassez. Pensar pequeno, agir pequeno, receber pouco, reforçar a crença limitante. Para quebrar o ciclo, é preciso mudar o pensamento antes que o resultado mude. Ele citava o caso de Laura, que começou a colocar pequenas metas de ganho acima do habitual e comemorava cada conquista. Isso elevou seu termostato financeiro, até que ganhos maiores se tornaram normais. Bob dizia que o erro mental mais silencioso é sentir culpa ao ganhar. Essa culpa é como um freio interno que impede a acumulação de riqueza. Ele ensinava a reprogramar esse ponto com gratidão e consciência de que prosperar também permite ajudar mais. Outro bloqueio é viver focado no que falta. Segundo Bob, pensar constantemente no que você não tem mantém o subconsciente buscando confirmações dessa falta. Ele incentivava a mudar o foco para o que já existe e pode ser expandido. Bob contava sobre James, que tinha um negócio de fotografia e reclamava da falta de clientes. Ao mudar o discurso para "meu trabalho atrai as pessoas certas", começou a fechar contratos maiores, mesmo com menos clientes. Bob lembrava que a qualidade da energia importa mais que a quantidade de esforço. Ele dizia que muitas pessoas trabalham duro, mas carregam pensamentos de escassez, o que neutraliza os resultados. Para ele, esforço sem alinhamento mental é como remar contra a correnteza. Ele ensinava a criar alinhamento começando o dia com perguntas construtivas como: o que posso criar hoje que traga valor e prosperidade? Outra prática era escrever diariamente 3 razões pelas quais você merece ganhar mais. Bob dizia que isso fortalece a crença no próprio valor, que é a base para receber. Ele alertava que o erro mental também pode vir de comparações destrutivas. Comparar seu progresso ao de outros pode gerar frustração e autossabotagem. Bob sugeria usar comparações apenas como inspiração, nunca como medida de autoestima. Ele dizia que cada pessoa tem seu tempo de crescimento e que a abundância não é limitada. Há espaço para todos prosperarem. Bob também falava sobre como o medo de perder o que já conquistou mantém as pessoas presas. Esse medo as impede de investir, inovar e crescer. Ele lembrava que manter dinheiro parado por medo é o mesmo que estagnar a energia. Bob ensinava a pensar no dinheiro como um rio. Precisa fluir para se manter vivo.
Guardá-lo é importante, mas deixá-lo estagnado mata seu potencial de crescimento. Ele contava sobre um empresário que só começou a prosperar de verdade quando passou a reinvestir parte dos lucros em novas ideias. Bob dizia que abundância e estagnação não coexistem. Outro erro mental é ver o dinheiro apenas como fim e não como meio para criar e contribuir. Ele ensinava que a energia do dinheiro responde melhor quando ligada a um propósito maior. Ao conectar ganhos a algo significativo, a motivação e a criatividade aumentam. Bob incentivava seus alunos a definir não só quanto queriam ganhar, mas por que queriam esse valor. Essa clareza emocional criava um impulso mais forte para atrair e manter riqueza. Por fim, Bob lembrava que corrigir o erro mental que afasta dinheiro não é um evento único, mas um processo contínuo de consciência e prática diária. Ele dizia: a cada pensamento, você se aproxima ou se afasta da riqueza. Escolha com sabedoria. Bob afirmava que mudar o relacionamento mental com o dinheiro exige 3 pilares: consciência, reprogramação e ação. O primeiro passo é a consciência. Você precisa identificar quais crenças limitantes carrega sobre dinheiro. Ele recomendava escrever todas as frases que ouviu na infância sobre riqueza e perceber como elas influenciam suas decisões. O segundo passo é a reprogramação. Substituir crenças antigas por novas ideias positivas e expansivas. Bob sugeria criar afirmações no presente como: sou digno de riqueza e a administro com sabedoria. Essas afirmações deveriam ser repetidas com emoção, especialmente ao acordar e antes de dormir. O terceiro passo é a ação. Sem ação, até o pensamento mais positivo perde força. Ele dizia que a ação gera movimento e abre portas que pensamento isolado não abre. Bob incentivava a agir mesmo diante do medo, pois é na ação que a confiança cresce. Ele propunha um exercício diário: dar pelo menos um passo, por menor que fosse, em direção a um objetivo financeiro. Isso poderia ser fazer uma ligação, enviar uma proposta ou estudar uma nova habilidade. Bob lembrava que pequenas ações consistentes superam grandes ações esporádicas. Outro ponto do plano era a gestão emocional. Segundo Bob, emoções negativas ligadas ao dinheiro precisam ser observadas e ressignificadas. Ele ensinava a transformar medo em curiosidade, perguntando: o que posso aprender com essa situação? Bob recomendava também visualizações diárias. Fechar os olhos e imaginar-se vivendo a realidade financeira desejada com detalhes sensoriais. Quanto mais vívida a imagem, mais forte a programação mental. Ele lembrava que o subconsciente responde mais a imagens e emoções do que a lógica pura. Bob também incluía a gratidão estratégica no plano. Anotar todos os dias 3 coisas relacionadas ao dinheiro pelas quais é grato. Isso poderia incluir oportunidades, ganhos inesperados, ou até a capacidade de pagar contas. Segundo ele, gratidão multiplica o que você valoriza. Outro passo era a imersão positiva. Cercar-se de pessoas, conteúdos e ambientes que reforcem a mentalidade de abundância. Bob dizia que se quer prosperar, precisa passar mais tempo com quem já vive nessa energia. Ele recomendava limitar o contato com fontes constantes de negatividade financeira, como notícias alarmistas ou conversas de escassez. Bob também falava sobre educação financeira consciente. Aprender sobre como ganhar, administrar e multiplicar dinheiro de forma inteligente. Ele dizia que conhecimento sem mentalidade não prospera, mas mentalidade sem conhecimento também pode limitar. O plano incluía monitorar o diálogo interno. Quando surgisse um pensamento de escassez, substituí-lo imediatamente por um pensamento construtivo. Bob dizia que isso é como mudar de estação no rádio para ouvir uma música melhor. Outro elemento era praticar generosidade consciente. Não como gasto irresponsável, mas como um ato que reforça a crença na abundância. Dar, segundo Bob, é afirmar ao universo que você tem o suficiente para compartilhar. Ele dizia que isso quebra o medo da falta e mantém o fluxo circulando. O plano finalizava com celebração das vitórias.
Reconhecer e comemorar cada ganho, por menor que fosse, fortalece a confiança e o entusiasmo. Bob lembrava que a prosperidade não começa no banco, mas na mente. E quando a mente muda, a conta bancária segue o mesmo caminho. Ele terminava dizendo: pare de esperar que o dinheiro resolva sua mentalidade. Resolva sua mentalidade e o dinheiro virá. Bob explicava que o dinheiro é como um hóspede sensível. Ele gosta de ambientes onde é bem recebido. Se sua mente está cheia de medo, dúvida ou ressentimento, o dinheiro não se sente em casa e vai embora. Ele dizia que a hospitalidade para a prosperidade começa na forma como você pensa sobre ela. Quando você se sente desconfortável ao falar de dinheiro, isso é um sinal de bloqueio. Bob contava sobre Lisa, que sempre desviava o assunto quando alguém mencionava ganhos. Depois de trabalhar sua mentalidade, ela aprendeu a falar sobre dinheiro com clareza e naturalidade. Pouco depois, fechou um contrato que antes teria evitado por insegurança. Bob dizia que o que mudou foi a vibração que ela transmitia, e isso atraiu mais oportunidades. Ele também falava sobre o contrato invisível que as pessoas fazem consigo mesmas. Esse contrato é formado por frases como "não preciso de muito" ou "dinheiro não traz felicidade". Ele lembrava que essas frases se transformam em limites autoimpostos. Para mudar o contrato, é preciso escrever novas cláusulas mentais como "mereço abundância e sei usá-la para o bem". Bob dizia que essa reescrita mental deve ser repetida até se tornar natural. Outro erro mental é confundir humildade com limitação. Ele explicava que ser humilde é reconhecer que não sabe tudo, não se sabotar para parecer menor. Quando você reduz suas ambições para não incomodar outros, está afastando oportunidades. Bob ensinava que inspirar os outros com seu crescimento é uma forma de serviço. Ele lembrava que o mundo precisa de mais exemplos de prosperidade consciente, não de falsa modéstia. Uma metáfora que Bob usava era a do farol. Um farol não se desculpa por brilhar. Ele apenas cumpre sua função, ajudando navios a encontrar o caminho. Assim também deve ser a sua luz financeira. Bob alertava que um dos erros mentais mais perigosos é viver reagindo às circunstâncias em vez de criar novas. Ele dizia que quem espera o momento certo para agir muitas vezes espera a vida inteira. O dinheiro gosta de movimento e decisão, não de hesitação. Para criar novas circunstâncias, Bob recomendava definir metas claras e agir como se já fosse possível atingi-las. Outro ponto era quebrar o hábito de pensar pequeno. Ele dizia que sonhar grande não custa mais energia do que sonhar pequeno, mas o retorno é incomparável. Bob contava de Alex, que queria abrir uma cafeteria simples. Após trabalhar sua mentalidade, expandiu a visão para uma rede de cafeterias e, anos depois, alcançou exatamente isso. Ele dizia que o tamanho da sua visão define o tamanho das oportunidades que você percebe. Outro erro mental é pensar que é tarde demais para prosperar. Bob dizia que não existe idade certa para criar riqueza. Existe o momento de decidir. Ele citava alunos que começaram negócios aos 60 anos e prosperaram como nunca antes. A chave é parar de medir seu futuro pelo seu passado. Bob falava sobre limpar lixo mental acumulado, arrependimentos, mágoas e medos não resolvidos. Esses pensamentos ocupam espaço que poderia ser usado para ideias e estratégias. Ele recomendava um exercício de escrita para descarregar tudo o que está preso na mente e, em seguida, focar no que deseja criar. Bob também falava sobre não depender exclusivamente de uma fonte de renda. Ele dizia que confiar em um único fluxo financeiro é como tentar equilibrar-se em uma perna só. Criar múltiplas fontes aumenta a segurança e abre portas para mais abundância. Ele incentivava a transformar talentos em serviços ou produtos extras. Outro erro mental é ver dinheiro como um recurso finito. Bob lembrava que o dinheiro circula e é recriado constantemente. Quando você age como se houvesse falta, sua energia se contrai e fecha oportunidades. Ele sugeria estudar casos de pessoas que criaram riqueza do zero para provar a si mesmo que a abundância é expansiva.
Bob também dizia que aprender a receber é tão importante quanto aprender a dar. Muitos afastam prosperidade porque se sentem desconfortáveis ao receber presentes, elogios ou pagamentos. Ele ensinava a praticar o simples obrigado com um sorriso, sem justificativas ou recusa. Para ele, essa abertura reforça ao subconsciente que você merece o que chega. Outro ponto era agir com intenção. Bob dizia que cada decisão financeira deve estar conectada à visão maior de vida. Gastar sem consciência ou investir por impulso é agir fora de alinhamento. Ele recomendava fazer perguntas como: essa decisão me aproxima ou me afasta da vida que quero? E, acima de tudo, Bob alertava que a pressa é inimiga da prosperidade. A abundância gosta de clareza, e clareza vem da calma mental, não do desespero. Ele dizia: acelere a ação, mas desacelere a mente. Isso significa agir todos os dias, mas sem a ansiedade que comunica escassez. Bob concluía dizendo que corrigir o erro mental que afasta dinheiro é um processo de disciplina diária, mas recompensador. Bob dizia que corrigir o erro mental que afasta dinheiro exige constância. Um único pensamento positivo não apaga anos de crenças limitantes. É a repetição diária que cria novas bases. Ele recomendava um guia de 5 etapas diárias para reprogramar a mente e alinhar-se à prosperidade. Etapa 1. Início do dia consciente. Logo ao acordar, Bob sugeria dedicar 5 minutos para afirmar frases positivas sobre dinheiro. Exemplos: o dinheiro flui para mim com facilidade. Sou um ímã para oportunidades lucrativas. Ele dizia que a mente está mais receptiva nesse momento, antes das distrações do dia. Etapa 2. Visualização direcionada. Bob ensinava a fechar os olhos e imaginar com detalhes a vida financeira desejada. Sentir a emoção como se já fosse realidade, pois o subconsciente reage a imagens e emoções mais do que a palavras frias. Essa prática cria um mapa mental para o cérebro seguir. Etapa 3. Ação inspirada. Não basta pensar, é preciso agir. Bob orientava a escolher uma ação diária, por menor que fosse, que aproximasse do objetivo financeiro. Enviar uma proposta, estudar um novo investimento ou criar um produto são exemplos de ações inspiradas. Etapa 4. Gratidão. Programada. 3 vezes ao dia, parar por alguns segundos e listar mentalmente coisas ligadas à prosperidade pelas quais é grato. Bob dizia que gratidão afasta a escassez porque foca no que já é positivo e expansível. Etapa 5. Revisão noturna. Antes de dormir, revisar mentalmente as ações do dia e imaginar um amanhã ainda melhor. Bob lembrava que a última imagem antes de dormir influencia o subconsciente durante o sono. Ele também falava sobre criar um ambiente de prosperidade. Isso não significa luxo exagerado, mas sim organização, limpeza e símbolos que reforcem a abundância. Um ambiente caótico comunica ao subconsciente que não há espaço para mais riqueza. Bob recomendava ter um quadro de visão com imagens de metas financeiras e experiências desejadas. Outro ponto do guia era o vocabulário consciente. Bob dizia que palavras moldam pensamentos e pensamentos moldam realidades. Ele recomendava eliminar frases como "não posso pagar" e substituí-las por "como posso pagar". Essa simples troca muda a energia de bloqueio para a solução. Bob também incluía treino de recebimento. Para muitos, receber é desconfortável. Ele sugeria aceitar elogios, presentes ou ajuda sem justificativas ou recusa, apenas com gratidão. Essa prática quebra barreiras internas contra a prosperidade. Ele alertava para o perigo da pressa por resultados. Quando a mente entra em ansiedade, transmite ao universo a mensagem de falta. Bob ensinava que consistência é mais poderosa que velocidade. Focar no processo diário é o que mantém o fluxo do dinheiro aberto. Outro exercício era o desapego inteligente. Bob incentivava a doar algo de valor regularmente para treinar o subconsciente a confiar no fluxo de abundância. Ele dizia que o que você dá de coração volta multiplicado. No guia,
Bob também reforçava a importância de autoeducação contínua. Ler sobre finanças, assistir palestras e cercar-se de mentores que pensam grande ajuda a manter a mente no padrão certo. Ele lembrava: seus resultados raramente superam o nível da sua consciência. Um elemento-chave era a lista de oportunidades. Todo dia, anotar pelo menos uma ideia que possa gerar ou economizar dinheiro. Bob dizia que esse hábito mantém o radar mental sempre ligado para identificar possibilidades. Outro conselho era separar tempo para criar. Mesmo quem trabalha em algo fixo, pode reservar minutos diários para pensar em novos projetos ou negócios. Bob dizia que a criatividade é combustível da prosperidade. Ele alertava contra o erro mental de acreditar que sorte é decisiva. Segundo Bob, sorte é preparação encontrando oportunidade. Quanto mais você se prepara mentalmente, mais sorte parece ter. Bob também falava sobre romper com o medo do julgamento. Muitas pessoas deixam de seguir ideias lucrativas porque temem críticas. Ele lembrava que opinião não paga contas e que coragem é mais rara que talento. Por fim, Bob reforçava que esse guia diário não é apenas para ganhar mais dinheiro, mas para criar um relacionamento saudável com ele. Ele dizia: dinheiro é um servo excelente, mas um mestre terrível. Torne-se o comandante da sua própria economia mental. Bob dizia que mudar o erro mental que afasta dinheiro não é só eliminar crenças ruins, mas criar hábitos que sustentem crenças boas. Ele explicava que muitos até quebram padrões antigos, mas, sem hábitos consistentes, voltam ao ponto inicial. Por isso ele insistia em transformar práticas diárias em estilo de vida. Uma das práticas era revisar metas todos os dias. Mesmo que já estejam anotadas, reler e imaginar o resultado final fortalece a programação mental. Bob dizia: se não está na sua mente diariamente, não estará na sua vida fisicamente. Ele também falava sobre respeitar o próprio dinheiro, guardar notas amassadas, ignorar pequenos centavos ou gastar sem atenção envia sinais de descuido. Segundo Bob, quem não cuida do pouco afasta o muito. Outro ponto final do método era parar de se justificar. Ele lembrava que muitos explicam suas escolhas financeiras para evitar críticas, mas isso gasta energia. Foque em construir, não em convencer. Bob também enfatizava vitórias simbólicas, guardar uma nota especial ou comemorar um pagamento importante, cria marcos mentais que fortalecem a confiança. No fechamento, ele dizia que dinheiro não muda quem você é, apenas amplifica. Se você cultiva generosidade, terá mais para compartilhar. Se cultiva medo, terá mais medo de perder. Por isso, Bob reforçava que prosperidade é mais sobre quem você se torna do que sobre o que você tem. Ele lembrava que um pensamento negativo persistente pode anular ações positivas isoladas. Assim como uma gota de tinta escurece a água limpa, uma crença limitante não resolvida afeta toda a sua relação com o dinheiro. Bob sugeria avaliar diariamente: o que estou escolhendo acreditar hoje? Essa pergunta simples mantém a consciência ativa e impede que velhos padrões se reinstalem sem perceber. Outro conselho final era eliminar pequenas mentiras financeiras. Coisas como prometer pagar e atrasar sem avisar ou não honrar acordos quebram a energia da confiança. Segundo Bob, prosperidade é construída sobre integridade. Ele também destacava a importância de ser exemplo. Mesmo que ninguém esteja observando, agir com ética e abundância cria um padrão interno que atrai mais oportunidades. Para Bob, prosperidade é como um jardim. Exige plantio constante, atenção e remoção de ervas daninhas mentais. Se você parar de cuidar, pensamentos antigos voltam a crescer. Ele dizia que, no fundo, o erro mental que afasta dinheiro é viver como se fosse normal ser limitado. Quando você entende que a abundância é seu estado natural, o medo perde poder. Bob encerrava com uma frase que resumia seu trabalho: você não precisa mudar o mundo para prosperar. Precisa mudar o mundo dentro de você. Então, se você está decidido a corrigir o erro mental e abrir as portas para a prosperidade, faça desse conhecimento um hábito diário. Ouça,
Releia e pratique até que pensar de forma abundante seja tão natural quanto respirar. E lembre-se, prosperidade não é apenas sobre você. Cada vez que você cresce, inspira outros a fazer o mesmo. Se este conteúdo tocou você, imagine o que mais pode descobrir sobre Bob Proctor e as leis da prosperidade. Clique agora em inscrever-se no canal Bob Proctor e as leis da prosperidade. Ative as notificações e continue aprendendo como transformar sua mente no seu maior ativo financeiro. Seu futuro começa com um simples clique e com a decisão de nunca mais deixar que um erro mental afaste o dinheiro que você merece. Bob sempre dizia que o erro mental mais comum é viver esperando que algo externo resolva a vida financeira. Ele reforçava que nada muda do lado de fora, até que algo mude dentro da mente. Muitas pessoas acreditam que uma herança, um prêmio ou um golpe de sorte será o divisor de águas. Mas Bob lembrava que quem não está preparado mentalmente perde rapidamente aquilo que recebe. Ele citava estudos mostrando que a maioria dos ganhadores de loteria volta à situação anterior em poucos anos. Isso acontece porque o termostato financeiro interno não foi ajustado para manter o novo nível de riqueza. Para mudar isso, Bob propunha treinar a mente para pensar como alguém que já tem a prosperidade desejada. A pergunta-chave é: como essa pessoa agiria nessa situação? Outro ponto era substituir a mentalidade de urgência pela mentalidade de construção. Quem busca soluções rápidas para problemas financeiros muitas vezes cai em armadilhas e decisões ruins. Bob recomendava criar um plano financeiro de longo prazo, alinhado com metas claras e realistas. E, mais importante, ajustar a mente para valorizar o progresso constante em vez de ganhos instantâneos. Ele também alertava sobre o impacto das conversas diárias. Frases negativas sobre dinheiro, mesmo ditas em tom de piada, reforçam padrões de escassez no subconsciente. Para mudar, Bob sugeria substituir cada frase limitante por uma frase expansiva. Exemplo: trocar "está difícil ganhar dinheiro" por "estou descobrindo novas formas de ganhar mais". Outro exercício poderoso era a contabilidade emocional. Anotar como você se sente ao lidar com diferentes assuntos financeiros. Isso revela emoções ocultas que podem estar afastando a prosperidade. Bob dizia que, se você sente ansiedade ou culpa ao falar sobre dinheiro, isso precisa ser trabalhado. Essas emoções criam resistência energética e fecham portas. Ele também falava sobre a importância de definir um propósito maior para a riqueza. Sem um porquê forte, é fácil perder o foco e gastar energia com distrações. Bob lembrava que dinheiro é uma ferramenta, e como qualquer ferramenta, sua utilidade depende de quem a usa e para quê. Outro ponto do método era o aprendizado contínuo. Ele recomendava ler diariamente algo que expanda a mentalidade financeira. Mesmo que seja por apenas 15 minutos, a repetição cria novos caminhos mentais. Bob dizia que assim como músculos crescem com treino, a mentalidade cresce com informação e prática. Ele também defendia o uso de modelos de sucesso. Observar como pessoas prósperas pensam e agem, e aplicar esses comportamentos adaptados à sua realidade. Mas Bob alertava: não é copiar cegamente, é entender os princípios por trás das ações. Um hábito essencial era o monitoramento do progresso. Ele sugeria reservar um momento na semana para revisar metas e avaliar avanços. Isso mantém a mente focada e evita a sensação de estagnação. Bob reforçava que progresso é mais importante do que perfeição. Pequenos passos dados de forma consistente superam grandes saltos esporádicos. Ele também incentivava a prática da antecipação positiva. Acordar imaginando boas oportunidades e se preparar para reconhecê-las. Essa atitude cria uma espécie de ímã para eventos favoráveis. Bob lembrava que a mente treinada para esperar o melhor raramente se contenta com menos do que merece. Outro exercício final era o desapego das histórias antigas. Muitos carregam memórias dolorosas sobre dinheiro que ainda moldam suas decisões hoje. Bob ensinava que perdoar essas experiências, e a si mesmo, é essencial para liberar espaço mental. Ele dizia:
O passado é um lugar de referência, não de residência. Se quer prosperar, precisa viver no presente e criar o futuro. Bob dizia que um dos erros mentais mais sutis é acreditar que prosperidade só pode vir de uma fonte específica. Quando você se prende a uma única via, fecha espaço para que outras oportunidades surjam. Ele ensinava a manter a mente aberta, repetindo: dinheiro e oportunidades chegam a mim de maneiras esperadas e inesperadas. Essa afirmação cria receptividade no subconsciente. Outro erro é confundir ocupação com produtividade. Bob observava que muitas pessoas trabalham o dia inteiro, mas não avançam em direção aos objetivos. Isso porque não diferenciam tarefas urgentes de tarefas importantes. Ele recomendava sempre perguntar: isso me aproxima da vida que desejo? Se a resposta for não, talvez não mereça tanta energia. Bob também alertava sobre gastar energia emocional com comparações. Medir seu progresso pelo sucesso de outra pessoa enfraquece a autoconfiança e cria ressentimento. Ele dizia que a única comparação saudável é com quem você foi ontem. Esse foco mantém o progresso pessoal sem a carga negativa da competição tóxica. Outro erro mental é não colocar preço no próprio trabalho. Muitos subestimam seu valor por medo de parecer caros. Bob ensinava que isso comunica ao mundo que você mesmo não acredita no que oferece. Ele incentivava a cobrar de forma justa e se posicionar com confiança, lembrando que qualidade atrai clientes dispostos a pagar. Bob falava também sobre limites financeiros saudáveis. Dizer sim a todos os pedidos de ajuda pode drenar recursos e energia. Ele defendia ajudar de forma estruturada, sem comprometer sua própria estabilidade. Um exercício importante era identificar gatilhos de escassez. Isso inclui notícias negativas, pessoas pessimistas e experiências passadas traumáticas. Bob ensinava a reduzir o contato com essas fontes e aumentar a exposição a influências positivas. Outro ponto era investir em experiências e não apenas em coisas. Ele dizia que lembranças e aprendizados têm retorno emocional e mental maior que compras impulsivas. Bob também enfatizava o poder de cumprir promessas financeiras. Cumprir acordos, mesmo que pequenos, fortalece a identidade de uma pessoa confiável e próspera. Ele dizia: a confiança é moeda. Quem confia em você, investe em você. Outro erro mental é viver preso ao medo de perder dinheiro. Essa mentalidade contrai a energia e inibe a tomada de decisões lucrativas. Bob ensinava a ver o dinheiro como algo em movimento. Perdas momentâneas podem abrir espaço para ganhos maiores, desde que a mentalidade permaneça forte. Ele incentivava a fazer investimentos conscientes, começando pequeno e aumentando conforme a confiança cresce. Bob também falava sobre o poder de terminar o que começou. Projetos inacabados drenam energia mental e ocupam espaço que poderia ser usado para novas ideias. Ele recomendava listar tarefas pendentes e concluir ou eliminar cada uma delas. Outro ponto era ter clareza sobre números. Muitos evitam olhar para suas finanças por medo do que vão encontrar. Bob dizia que ignorar números não muda a realidade, mas conhecer a situação permite planejar mudanças. Ele sugeria reservar um dia por mês para revisar receitas, despesas e investimentos. Bob também falava sobre celebrar ganhos, por menores que sejam. Essa prática reforça o padrão mental de abundância e estimula novas conquistas. Por fim, ele lembrava que corrigir o erro mental que afasta dinheiro é um trabalho de disciplina, paciência e autoconhecimento. Bob acreditava que corrigir o erro mental que afasta dinheiro é como treinar um músculo. Precisa de repetição, disciplina e paciência. Não basta entender intelectualmente. É preciso viver o conceito. Para isso, ele criou o que chamava de Protocolo Diário da Prosperidade. Um conjunto de práticas simples, mas extremamente poderosas, que reprogramam a mente todos os dias. Passo 1. Início. Consciente do dia. Antes de tocar no celular ou pensar nos problemas, dedique 5 minutos para repetir afirmações como: sou merecedor de riqueza. O dinheiro flui para mim em abundância.
Eu crio oportunidades todos os dias. Bob dizia que a mente é mais receptiva logo ao acordar. O que você pensa nesse momento define seu estado vibracional para o resto do dia. Passo 2. Visualização sentida. Gaste de 3 a 5 minutos imaginando a vida financeira que deseja, com o máximo de detalhes possível. Não basta ver a cena. Sinta o que sentiria se já fosse real. Segundo Bob, o cérebro não distingue entre experiência real e intensamente imaginada. Ao sentir, você envia sinais vibracionais que atraem situações compatíveis. Passo 3. Ação intencional. Todos os dias, execute pelo menos uma ação que mova sua vida na direção da abundância. Pode ser enviar uma proposta, estudar sobre investimentos ou criar algo novo. Bob insistia: sem ação, até a melhor visualização é apenas um sonho bonito. Passo 4. Gratidão. Programada. 3 vezes ao dia, pare por um momento e reconheça algo relacionado a dinheiro ou abundância pelo qual é grato. Mesmo que seja algo pequeno, como pagar uma conta no prazo, isso fortalece o padrão mental positivo. Passo 5. Blindagem mental. Reduza ao máximo contato com notícias e conversas que despertem medo, dúvida ou escassez. Bob recomendava substituir essas influências por conteúdos que inspirem e elevem. Passo 6. Revisão noturna. Antes de dormir, reflita sobre suas ações, vitórias e aprendizados do dia. Imagine o amanhã como uma versão ainda melhor. Bob dizia que essa última imagem antes de dormir programa a mente para trabalhar a seu favor durante o sono. Ele também ensinava que prosperidade não é só ganhar mais, mas administrar melhor. Ter clareza sobre receitas, despesas e investimentos é sinal de respeito pelo dinheiro. E isso atrai mais. Outro elemento essencial é o ciclo de doação. Dar de forma consciente, seja tempo, recursos ou conhecimento, abre espaço para que mais fluxo entre na sua vida. Bob repetia: você nunca ficará pobre por dar. Você empobrece quando deixa de confiar que pode receber. Ele alertava sobre a armadilha de buscar riqueza apenas para compensar inseguranças. Segundo ele, prosperidade duradoura nasce de um lugar de plenitude, não de vazio. Bob falava que o verdadeiro antídoto para o erro mental que afasta dinheiro é se tornar a pessoa que naturalmente atrai riqueza. Isso significa cultivar hábitos, pensamentos e emoções que mantêm sua vibração alta e seu foco claro. No encerramento de suas palestras, Bob gostava de dizer: você não está aqui para sobreviver, mas para prosperar. E prosperar é um dever, porque quando você prospera, você mostra aos outros que eles também podem. Se este roteiro despertou algo em você, imagine o poder de aprender constantemente com os ensinamentos de Bob Proctor e as leis que regem a prosperidade. Inscreva-se agora no canal Bob Proctor e as Leis da Prosperidade. Ative as notificações e mergulhe em conteúdos que vão transformar sua mente no seu maior ativo. Seu futuro financeiro começa hoje. O próximo passo é seu.